Olá pessoal, muito bom dia, salve Jesus, salve, salve Maria Santíssima, graças a Deus. Domingo, dia 6 de junho de 2021, graças a Deus. Estamos na casa de Nossa Senhora. Hoje é dia de nós falarmos, sobre mediunidade. Esses compromissos que todos nós trazemos diante da nossa evolução, Bom dia, gente. Bom dia. Então, prestemos atenção a essas lições que o mundo espiritual nos dá. Lembrando que as bases, dos nossos estudos está lá de coisas de mais de 200 anos, que a gente demorar um pouquinho para aprender. Por causa do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso achismo, E esse achismo é uma das coisas que mais nos prejudicam. Eu acho isso, eu acho aquilo, e a gente acaba não indo à fonte, indo a esses recursos inesgotáveis do conhecimento que foram trazidos para nós, Bom dia, gente, bom dia de norte a sul do meu Brasil, bom dia de norte a sul desse planeta maravilhoso chamado a Terra. Domingo, o dia que nós queremos aprender sobre mediunidade. Primeira coisa, mediunidade não é um processo obrigatório, não é. Mediunidade é um sistema de comunicação interdimensional. É uma antena que nós temos, que ela é aflorada pela nossa vontade, ao longo das nossas encarnações, pela nossa vontade de aprender e aprender com quem sabe, diante desses milênios que estamos reencarnando aí pelo mundo afora, Nós somos aqui da Terra, estamos reencarnados aqui, e aqui precisamos aprender a nos comunicar, sempre com as dimensões superiores. Por que essas dimensões? Porque as dimensões iguais à nossa, a gente vê o que dá. A gente percebe o grau de mediunidade que a pessoa tem, do jeito dela falar, do jeito dela agir, do jeito dela ser. Você sabia disso? Mediunidade é você se comunicar com espíritos, estando eles encarnados ou não, é você mediar o conhecimento, mediar as suas pesquisas, mediar as suas buscas. Então você está exercendo sua mediunidade quando você aprende a falar com as pessoas, aprende a ouvir as pessoas, porque não é assim que um médium faz. O médium, quando ele entra em transe, ele vai ouvindo, o cérebro vai captando as informações dos espíritos. Ou ele vai falando, ou ele vai escrevendo, ou ele vai utilizando das mãos ou dos pés para poder transferir aquilo que o espírito ele gostaria de trazer para nós. Então pode ser na arte de escrever, pode ser na arte de cantar, pode ser na arte de pintar. Existem, uma infinidade de ações, que nós podemos fazer através, desses espíritos a nos influenciar, ou nós mesmos, Quando nós estamos aqui vivendo nessa nossa jornada, conforme você vai desenvolvendo a sua vida, você vai mostrando a sua personalidade, as suas afinidades. Você sabe que Jesus está certo, Quando ele fala das nossas companhias, os ambientes. Muita gente não gosta que a gente fala disso, pelas amizades que as pessoas têm. Respeito. Mas eu acredito em Jesus e acredito nos Espíritos que nos diz: dize-me com quem andas, que eu vou dizer quem você é. Por aquilo que as suas companhias fazem, agem, são, dentro desse grau de amizade existe alguma afinidade. Se você anda com tranqueira,
Você também é tranqueira, mesmo que você não aceite isso. Se você frequenta lugares estranhos, lugares em que não tem muito assim de lições para você aprender alguma coisa boa, é que você tem afinidade com esses lugares. Então Jesus está certo quando ele diz: dize-me com quem andas que eu digo quem você é. Então quando você frequenta um lugar, por exemplo, uma casa espiritual, você está buscando um caminho para melhorar a sua comunicação interdimensional. As casas espirituais, elas funcionam como escolas, e são escolas iniciáticas, onde a gente inicia, reinicia, dá continuidade. Ao longo das nossas encarnações, nós fomos vendo, né, como que as casas espirituais, algumas evoluíram, algumas outras estacionaram, algumas outras regrediram e até fecharam. Por incompetência? Não, talvez pelo cumprimento da missão naquele período. Por exemplo, quando um médium reencarna, ele tem uma missão a desenvolver, ele abre numa casa espiritual, desenvolve essa missão, ali ele aplica os trabalhos, ele aplica o conhecimento espiritual que ele tem, ele desperta outras pessoas, irradia essa vibração a outros seres que vão ser desenvolvidos ou vão se aprimorando ou irão se aprimorar em outras casas espirituais. Muitas dessas casas funcionam como um despertador, fazer a pessoa acordar. Aí, por afinidade ou por necessidade, ou por algum problema, a gente acaba procurando uma casa espiritual e acaba se envolvendo com as atividades da casa. Eu vejo pela nossa casa aqui, por exemplo, nossos irmãos, os voluntários aqui, eles vieram à casa porque eles tinham algum problema. Problema de relacionamento, problema de saúde, coisas que achavam que eram problemas espirituais e que na verdade são, né? Se a gente tem algum problema, todos os nossos problemas são espirituais, porque nós somos espíritos. Só que estando na matéria, são os problemas espirituais e materiais ao mesmo tempo, ligado ao quê? A outros espíritos reencarnados. Deu para entender? Então, muito nessas situações, as pessoas foram vindo para casa e foram sendo chamadas para serem voluntários na casa. Sabe uma forma de ajudar as pessoas, né? Colocar a pessoa para poder trabalhar. E quando o Espírito fala, coloca ela para trabalhar. Certo? Ramírez falou isso muitas vezes. Aí as pessoas imaginam, eu vou ser médium, eu vou trabalhar, vou receber um Espírito. E na maioria das vezes não é isso. Não é, porque quando vai trabalhar com o Espírito, esses mentores, né, esses espíritos que cuidam dos trabalhos da casa, eles já imediatamente pegam a pessoa e falam, vem aqui, senta, vai, se concentra, pimba. O Espírito se manifesta. Por quê? Porque ele deu autoridade? Não, porque o Espírito queria se manifestar e ao médium que precisaria desenvolver esse trabalho foram colocados juntos. Aí criou-se essa afinidade, já trazida do mundo espiritual, que foi restabelecida ali. Então, as casas espirituais e suas finalidades, e os médiuns e suas missões, eles variam, né, de acordo com o que cada um se propôs a fazer. Cada um se propôs a trazer. Por exemplo, nossa casa espiritual, posso afirmar, pelo que aqui está, ok? Desenvolvendo esse trabalho de trazer de uma forma bem simples, bem dinâmica, bem coerente, sem fantasias, sem fantasiar, sem inventar situações, sem inventar espíritos, sem inventar manifestações, sem ilusões às pessoas, para que vocês conheçam o que é mediunidade. Para que vocês saibam o que é mediunidade e não para que vocês achem, né? Eu vou lá porque eu sou médium, eu vou receber um espírito. Não é nada disso. Mediunidade não tem nada a ver com isso. Mediunidade é uma forma de comunicação em que você necessariamente não precisa estar incorporado para você receber informações do mundo espiritual. Naquele programa lá, por exemplo, Pinga Fogo,
que o Chico Xavier participou em algumas vezes, Chico Xavier não incorporava lá. No entanto, ele conversava com Emmanuel, conversava com a mãe dele. Estava sempre dialogando e trazendo informações. Ele estava incorporado? Não. Mas ele desenvolveu a mediunidade de tal forma, ou seja, afinidade vibracional com esses espíritos, que ele não precisava entrar em transe para poder ouvir os espíritos. O transe nada mais é do que concentração e tirar a confusão mental de dentro de nós. É uma forma de você relaxar para você se comunicar com uma pessoa que está no outro plano. Isso é relaxar, isso é o transe mediúnico espiritual, de forma natural. Agora, tem algumas pessoas que acham que precisam de tomar alucinógenos para entrar nesse transe. Eu não sou muito favorável a isso, não. Não sou. Mas não sou eu que vou dar pitaco na vida de ninguém, nem nas escolhas de ninguém. Não me atrevo a isso. Eu não uso. Eu aprendi com o Dr. Adolfo Schultz, a estar consciente, a estudar mediunidade, a cuidar da minha coerência, a cuidar da minha matemática e da minha ciência para poder entender o que as manifestações espirituais podem provocar na minha cabeça e que podem provocar até no meu corpo. Então vou saber lidar com essa situação. Agora, se eu ficar usando de alucinógeno, os alucinógenos provocam o quê? Alucinações. Alucinações muitas das vezes são coisas que estão guardadas dentro da nossa cabeça. Então tem muita gente que toma alucinógeno e acha que está vendo espírito, na verdade está apenas vendo coisas ligadas ao que está armazenado na sua memória. Por isso que eu não sou favorável. Que muita gente, entendeu, que dá esses alucinógenos para as pessoas, deveriam pensar melhor para quem oferecer. Para quem oferecer isso. E ter juízo, Ter juízo e saber com que está lidando. Tá bom? Tá certo, gente? Hoje é domingo, certo? É dia de família, é um dia de paz, é um dia de descanso também, Vocês querem descansar também. É um dia de passear, Então vai passear num lugar assim gostoso, onde você possa encontrar pessoas legais, onde você pode conversar sobre todos os assuntos. Você sabia que o conhecimento espiritual, o conhecimento de mediunidade, ajuda você a entender as pessoas e ajuda você a conversar com as pessoas em qualquer assunto? Você não precisa chegar lá e falar assim, eu estou estudando mediunidade. Eu estou fazendo isso, estou fazendo isso. Você não precisa. Isso vai ajudar você a se desenvolver mental, emocional, para você estar em qualquer situação e não ser influenciado por ninguém. Hoje, infelizmente, as pessoas elas são manipuladas por gente maquiavélica que usa da nossa falta de conhecimento ou talvez na nossa falta até de bom senso para nos enganar e nos conduzir a fazer o que eles querem. Por isso, toma cuidado. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: os homens, os seres humanos, raramente souberam reconhecer os seus libertadores. Estou errado? O que aconteceu com Jesus? O que aconteceu com Joana d'Arc? O que aconteceu com Tiradentes? São pessoas, por exemplo, que vieram em seus momentos trazer à humanidade uma consciência de responsabilidade, de equilíbrio, de maturidade, de respeito, e não foram entendidos. Por quê? Por causa das influências que cada um já tem e diante de uma sociedade que ainda não está preparada para viver nas dimensões etéricas do mundo maior. Qual é a diferença hoje dessa sociedade que nós vivemos,
no que elas buscam, daquelas que viviam lá no Império Romano, né? Subtraindo do povo, né, tudo que poderiam. O que acontecia na França naquela época em que Joana d'Arc, né, foi lá para poder tirar o povo daquela escravidão? Tiradentes. O próprio Tiradentes aqui no Brasil, né? Aqueles impostos absurdos que não levavam ninguém a nada, e uma sociedade, alguém levando vantagem e a grande maioria pagando pato. Então, sabe, o conceito que nós estamos trazendo aqui, pela visão dos espíritos sobre mediunidade, causa conflito, sim, aos meios poderosos, inclusive dos lugares aonde o conhecimento espiritual deveria ser aplicado em todas as ações. Mas eu vejo as pessoas discutindo tanto, né, o sexo dos anjos, quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, o que é o espírito, o que é duplo etérico, o que é alma, o que é isso. Ou seja, discute-se a essência do espírito e esquece-se da essência das palavras e dos sentimentos que deveriam ser experimentados por qualquer um, antes de saírem falando tanta coisa que o povo não entende. Né? O povo não entende. O povo hoje em dia, pessoal, as pessoas, elas não querem mais ser criticadas ou acusadas, como faziam os sinedritas, como faziam os líderes religiosos, como fazem muitos líderes religiosos, que pegam a Bíblia Sagrada, que pegam o Apocalipse, como uma arma de acusação para ficar falando na cabeça das pessoas sobre os pecados delas, que elas vão sofrer, que vão para o umbral, que vão isso, que vão aquilo. Se não aceitar Jesus, ou se não quiser ir para o purgatório, ou se não quiser ir para o umbral, tem que fazer X, Y, Z. Esquecem do amor, da misericórdia do Cristo, que andava em meio a ladrões, andava em meio às pessoas pobres, doentes e simples e humildes, ajudando elas. Então, sabe, infelizmente, minha orelha está até queimando aqui, né? Tem gente aqui me amando, né? Tem gente que me ama, longe. Tem gente que gostaria de ver eu vivo no mundo espiritual. Né? Mas tem muita gente que não gosta do jeito que a gente fala sobre mediunidade e esclarece vocês para evitarem, sabe, que vocês sejam enganados dentro das próprias casas espirituais, de maus médiuns, de más pessoas, sabe, que querem, sabe, usurpar da fé, que os mesmos não têm conhecimento das leis de causa e efeito, porque se tivessem conhecimento, não cometeriam tais barbáries contra as pessoas simples, humildes, que querem apenas se curar, ficar bem, ficar em paz. Então, o nosso trabalho, o trabalho da nossa casa, é ajudar você a estudar o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, as obras trazidas por Chico Xavier, por Divaldo Franco, sabe, por tantos médiuns bons que passaram pela Terra, nossos próprios livros aqui, ó, Caminhando com Ciganos Espirituais, Hora Sublime, Cartas de Bezerra de Menezes, essa programação aqui, sabe, essas lives, onde as mensagens do nosso irmão Agostinho, do nosso irmão Bezerra de Menezes, e dos índios, dos caboclos, dos pretos velhos, que trazem mensagens que não são acusatórias. As pessoas, eu sempre digo, as pessoas querem ser confortadas, querem ser curadas. Aí, através da ação do amor, vem o quê? A conversão. Vocês acham que as pessoas começaram a seguir o Cristo por quê? Ah, porque o Cristo era bonitão, ele era charmoso, ele falava bonito? Não. Porque o Cristo deu-lhes atenção, o Cristo curou suas enfermidades, afastou seus obsessores e os alimentou até fisicamente. Ele lhes deu ensinamentos. Em 3 anos que o Cristo fez isso naquela região, fez com que muitas pessoas se tornassem seus seguidores, porque se sentiam amados, se sentiam respeitados. Assim são as casas espirituais. Eu fico abismado, né, de saber
Tem certos dirigentes por aí que ficam chantageando as pessoas, né? Olha, se você sair daqui, sua vida vai se desgraçar. Então você vai ter que pagar agora tudo que eu gastei para poder te ajudar. Ué, qual foi o interesse então? Por isso que nossa casa, ela é combatida, nossa casa é perseguida, nós somos combatidos. As pessoas metem o pau na gente, falam mal da gente, porque a gente fala a verdade. Então, como a humanidade ainda, né, grande parte, não sabem reconhecer aqueles que os amam. Esqueceram daquilo que Jesus disse: a quem amo, repreendo e castigo. Enquanto muitos induzem o povo, né, a farra, a bebedeira, a desordem, sabe, as mentiras. Gostam, sabe, de falar mentira, e o povo gosta de ouvir mentira e dão risadas, e sabe, acha que a vida é aquilo. Esses são bons. Enquanto que vem, sabe, um Allan Kardec, por exemplo, falando sobre essas coisas, não aceitam. Um Bezerra de Menezes nos chamando à caridade. Nossa Senhora, não aguento mais ajudar isso. Não aguento mais fazer aquilo. Vem os espíritos nos instigam, faz o bem. Para você se salvar, para você evoluir, para você aprender alguma coisa. Para com essa coisa de espertice. Para de achar que os outros é trouxa. Sabe aquele conceito NEB? Sabe? Conceito NEB. Não sabe o que é NEB? Ninguém é bobo. Conceito NEB. Ninguém é bobo. Para de achar que as pessoas são bobas. Sabe? Quando a gente fala aqui sobre mediunidade, não é para você achar que você vai ser médium. Ah, vou ensinar sobre mediunidade, eu quero ser médico, eu quero ajudar. Ora, você quer ajudar, quer ser médium? Começa a servir. Dá um pão a quem tem fome. Dá uma palavra de conforto a quem precisa. Tenha paciência com os desesperados. Siga os exemplos de quem seguiu esse caminho. Tenha paciência para ouvir. Saiba dizer boas palavras. Que é isso que um médium precisa ser. Médium não precisa de carro blindado, não precisa de segurança, não precisa de luxo, não precisa de nada disso. Médium não precisa disso. O médium não é um popstar. O médium não é uma estrela. Ele é apenas um canal de comunicação que traz as mensagens dos espíritos para as pessoas. E bem-aventurados esses que se dedicam a essas causas, esses verdadeiros que se doam e não esperam nada em troca. Não esperam nada. Apenas fazem o que tem que ser feito. Tá bom? Vamos ler um pouquinho? Vamos estudar o que é médiuns facultativos ou voluntários? Vamos dar continuidade às lições que Kardec se esforçou muito, né, para poder deixar aqui para a gente. Sabia disso? Kardec largou tudo. E olha que ele nem médium era, né? Ele era um professor, catedrático. Perguntas e respostas, é o que está aqui. Perguntas e respostas. Se você quiser entender esses livros, não leia, pesquise. São um livro para pesquisa, para você tirar dúvidas. Isso vale para a eternidade, esse trabalho extraordinário. Isso aqui não é uma história. Perguntas e respostas, livro dos médiuns, livro dos espíritos. Ok? Médiuns facultativos ou voluntários, tá bom? Estão dando likes? Já se tornaram membros? Quantos aleluias vamos cantar hoje? Quantos? Hein? Ajuda a gente. Ajuda a gente. Ajuda a gente. Antes de mais nada, também eu não posso me esquecer
Hoje tem que entregar a pétala, né? Hoje é domingão. Mas o amor está no ar, não é não? Posso entregar essa pétala para vocês? Você vai segurar aí? Domingo, hein? Olha que carinho, hein? Todo o nosso respeito, toda a nossa vibração de paz e de harmonia para você e para a sua família. Então pega aí, pega. Aí. Guarde no seu coração. Guarde no seu coração. Guarde com amor. Tá bom? E quem está fazendo as compras aí, né? O ritual do amor ou as compras da nossa loja virtual, tá indo junto uma pétala, viu? Tá bom? Com muito carinho. Pelo amor, né? Essa cerimônia quem trouxe foi Dom Carlos Ramírez e Esmeralda. Vamos lá? Médiuns facultativos ou voluntários? Os que têm o poder de provocar os fenômenos por um ato da própria vontade. Ver número 160. Então vamos dar aqui essa pergunta, né? 160? Esse texto. Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos, etc. Podem ser divididos em médiuns facultativos e médiuns involuntários, médiuns de efeitos físicos, né? Aqueles que conseguem movimentar, né, objetos ou podem até exalar ectoplasma, né, para materializar uma forma espiritual, até mesmo um ser, um espírito. Já viram aquele livro Materializações Luminosas? Já viram? Tem outros livros também. Depois eu vou trazer para vocês que falem sobre materialização. Ver se a Amanda me ajuda com os outros títulos, que são muito bons também, que falam sobre materializações. Os médiuns facultativos têm consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas pela própria vontade. Essa faculdade, embora inerente à espécie humana, como dissemos, não se manifesta em todos no mesmo grau. Mas, se poucas as pessoas que não a possuem, ainda mais raras são as que produzem grandes efeitos com a suspensão de corpos pesados no espaço e transporte através do ar e, sobretudo, as aparições. Inclusive, esses efeitos físicos foram os que chamou a atenção de Allan Kardec. Sabe aquelas mesas que ficavam girando, ficavam flutuando, as cadeiras? Aquilo chamou a atenção de Allan Kardec para que ele fosse lá fazer essas pesquisas. Mas o que é isso? Não tinha nenhuma cordinha, não tinha um ímã, não tinha nada que pudesse fazer aquelas mesas girarem. Foi o que despertou, né, em Allan Kardec, né, em Leon Hippolyte Rivail, essa curiosidade. Ele começou a estudar e começou a anotar. Aí ele gostou tanto que ele começou a, inclusive no filme, né, mostra palidamente um pouco, né, do seu esforço em transformar aquilo nessa obra magnífica que nós temos hoje e que muita gente que se atreve a ser médium por aí não quer estudar. Gente, eu acho muito estranho quando alguém fala para você que você é médium, mas você não quer estudar. Eu acho que essas pessoas querem te manipular. Eu acho que essas pessoas querem te usar. Porque proibir as pessoas de estudarem, você sabe que uma pessoa ignorante no assunto é mais fácil de ser manipulada, né? Então, se você quer ser manipulado, não estude. Agora, se você quer seguir um caminho, estude e não pare nunca mais de estudar. Os efeitos mais simples são o da rotação de um objeto de pancada por meio de movimentos desse objeto. Sabe quando você vai empurrando
Vai empurrando, empurra a xícara. Empurra a rosa aqui, empurra a rosa ali, empurrou. Espíritos fazem isso, movimento, inclusive na casa de vocês. Às vezes não acontece você deixar as coisas num lugar e... Ué, mas eu não deixei essa xícara ali na pia. Essa xícara está aqui, quem que levou essa xícara lá? Às vezes aparece no quarto, às vezes aparece em algum lugar. Já aconteceu muitas vezes, já relatei isso para vocês. Inclusive na minha própria vida, né? Teve uma vez que uma tesoura, já contei isso para vocês, sumiu. Sumiu da minha casa, né? Sumiu uma tesoura e procura e nada. O que acontece? Compra outra tesoura. Aí você imagina tudo, que perdeu, que você jogou no lixo, alguma coisa assim. Lá um belo dia, num domingo, olha que coisa assim, se não for realmente espiritual, não tem explicação, né? Tinha deixado o tanque de lavar roupa cheio d'água, e não é que essa tesoura aparece boiando, né? Nesta água. Pois é de arrepiar qualquer um, né? Aí você fala assim, hein? Aí você pega assim a tesoura, você vê que não tinha nada segurando ela ali. Não tinha roupa lá. Para dizer assim, né, que foi colocada em cima da roupa que estava no tanque. Não, o tanque estava só cheio d'água. Engraçado, né? É de arrepiar, não é não? Sem se dar importância capital a esses fenômenos, achamos que não devem ser menosprezados. Podem proporcionar interessantes observações e contribuir para afirmar a convicção. Mas convém notar que a faculdade dispõe de meios mais perfeitos de comunicação, como a escrita e a palavra. Entendeu? Tem muita gente que tem essas facilidades, né, para escrever e falar. São médiums, são. Só precisa ver o que vem, né? Pela afinidade, lembre-se disso. Geralmente a faculdade diminui num sentido à medida que se desenvolve em outro. Ou seja, dá uma direção, né? Por maior que seja a vontade, né, eles não podem se os espíritos se recusam, o que prova a intervenção de uma potência estranha. É isso. Então, gente, eu me lembro, né, por exemplo, quando o Chico Xavier, ele ajudou muito, né, nos trabalhos de materialização, lá com o nosso irmão Peixotinho. Esse livro, Materializações Luminosas, ó, tem muito dessas histórias aqui, ó, atestadas pelo Chico Xavier, ó, tem muitas imagens aqui. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Cadê? Esse aqui é o Peixotinho, ó, Luiz Peixoto. Esse aqui é o Peixotinho. Tá vendo nesse livro? Bem antigo, né? E tem muitas fotografias aqui que Chico Xavier estava presente nessas reuniões. Né? Tá bem aqui atrás, isso. Quer ver? Param. Vocês estão com pressa? Não? Então tá bom, esse livro aqui é muito bom. Cadê? Aqui, ó, é muito interessante isso aqui. Tem gente que vai ficar apavorada, né? Achando que vai ficar acontecer coisas assim muito interessantes. Tá difícil eu achar aqui. Vê se acha alguma que tem um Chico. O Chico participou de muitas reuniões. Até um dia, né, que o Emmanuel falou, ó, Chico, esse trabalho é do Peixotinho, deixa ele. Seu trabalho é trazer os livros. Entendeu? Então, sabe aquela história? Igual o Dr. Fritz, né? Não poderia se juntar, na época, o Zé Rigó com o Chico Xavier, que eram, né, contemporâneos, né, eram da mesma época, e cada um fazendo um trabalho. E, engraçado, ali em Minas Gerais, né? Ali em Congonhas do Campo, né, o Zé Rigó com o Dr. Fritz, e Uberaba. Olha que Minas Gerais tem um berço, né, de grandes médiuns, né? E Uberaba, o velho Chico, né? E outros médiuns, né, que saíram ali de Uberaba e realizaram esse trabalho.
Então, sabe, você tem que ter seriedade para você estudar. Você tem que conhecer, né, seu corpo, a sua cabeça, a sua mente. Você tem que ter disciplina, você tem que ser uma pessoa honrada, tem que cuidar da tua saúde, né? Porque o Chico Xavier tinha problemas de saúde e ele foi cuidando, né? Ele tinha suas histórias kármicas lá, ele teve um problema com catarata, teve lá problema com a coronária e com a angina, né? Que ele falava que são irmãs em trabalho dele, né? Teve lá os problemas dele que ele soube com dignidade superar. Tem muitos médiuns, né, que quando descobrem que estão com problema cardíaco, falam, nossa, por que o espírito deixou isso acontecer isso comigo? Como muita gente, né, no próprio filme, lá no o pai do Chico Xavier falou, onde é que está esse Bezerra de Menezes que deixou teu irmão morrer? Muitas pessoas deixaram, né, de ir numa casa espiritual porque descobriram que estava com câncer, descobriram que estava com uma doença grave, sabiam tudo, sabia nada. E quem abandona, né, a casa espiritual, né, tá aqui? Aqui, tem aqui, isso. Uma assinatura dele e essa mulher aí do lado é uma amiga dele no hospital dele. Isso, aqui, ó. Declaro que esta fotografia foi batida em reunião de materialização em nossa companhia, é isso? Em nossa presença. Isso. Em Pedro Leopoldo, em Minas, né? Pelo senhor Henrique, Tomás, tá aqui, ó. Olha aqui. Aqui, ó. Esse livro que eu estou falando para vocês de efeitos físicos, tá vendo? Materializações luminosas. Tem outros livros também que falam sobre esses materiais. Eu gosto muito de efeitos físicos. Eu sou médium de cura, ou seja, eu sou médium aprendiz de cura. Essa é a minha função aqui. Né? Aqui, ó, nesse livro, Domínios da Mediunidade, ó, que a Amanda achou aqui para mim, tem um capítulo dedicado a efeitos físicos. Tá vendo? Esse livro aqui é sensacional. Aconselho todo, inclusive, ele está naquela relação daqueles livros que nós aconselhamos vocês a lerem. Tá? Então, gente, mediunidade é isso. É um compromisso muito sério, que depende só de você. Mediunidade, né, eu vejo como um meio de comunicação. Tudo depende para onde você aponta a sua antena. Para onde você vai apontar a sua antena? Fala aí. Para o umbral ou para os instrutores lá que vêm socorrer a gente que está aqui nesse umbral que a gente vive? Tá bom, gente? É isso. Hoje é domingão. Que haja muita paz no seu coração. Que tenha um almoço muito bom. Que você tenha uma companhia muito boa. Lembre-se de cuidar da saúde de vocês, tá? As águas que a gente fala para vocês tomarem, sabe? Os extratos, inclusive o extrato da maçã do elefante, que eu havia até negligenciado um pouco sobre ele, mas estou falando que ele é muito bom para quem tem problemas de articulações, dores, inchaços, em geral, pode tomar 30 gotinhas por dia, vai fazer muito bem a você. Então, tá aí a dica. Ok, gente? Então que haja muita paz, muita saúde, a vida que segue. Eu também tenho que cuidar aqui, né, do almoço em casa. Tem que cuidar do almoço? Não, não tem não, tem que comer. Vamos comer, né? Que vocês tenham uma boa refeição, paz no coração, que a vida aqui vai continuar, tá bom? E amanhã, segunda-feira, estaremos aí nas lives novamente, falando sobre mediunidade, falando sobre o tratamento, falando sobre saúde, falando sobre o Brasil, ok? Gente, fiquem todos em paz. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, graças a Deus.